Olá, sejam bem-vindos. Professor Felipe Merino, advogado, especialista em Direito e Processo de Trabalho, novamente aqui com vocês com um tema interessante e relevante para que nós possamos aí desenvolver. Um tema que até foi objeto de mudança com a reforma trabalhista, que é o assédio sexual no trabalho. Gente, se inscrevam no canal, não esqueçam, clique ali em inscrever-se, é completamente gratuito, cliquem ali no sininho para que vocês possam aí receber as notificações aqui pelo YouTube e continuar assistindo esse conteúdo sempre atualizado. Bom, nós temos que ser bem objetivos e sinceros com relação ao assédio sexual. Nós não podemos ser nem para o lado do homem, nem para o lado da mulher. Nós temos que ter uma atitude imparcial com relação a essas situações, a esses casos. Até porque não é só a mulher que sofre assédio sexual no trabalho. Nós temos casos também de homens que sofrem assédio sexual no trabalho. Então isso é uma coisa tanto que acontece com o homem quanto com a mulher. E aí nós temos que verificar o quê? O conceito de assédio sexual, né? Temos que verificar as legislações que protegem as pessoas com relação ao assédio sexual, porque nós temos a legislação trabalhista, que prevê uma indenização material da empresa, no caso, né? Do empregado que sofre assédio sexual na empresa, da empregada que sofre assédio sexual na empresa. E nós temos também a questão da legislação do ponto de vista penal, com relação ao assédio sexual, porque o assédio sexual, além de estar previsto na legislação trabalhista, agora com a reforma trabalhista ele foi incluído na CLT por meio do dano extrapatrimonial, nós também temos a previsão no Código Penal. Então, por um ato, nós temos duas aplicações de pena. Aplicação de pena dentro da área penal e a aplicação de penalidade de indenização material, na realidade, que é feita pela Justiça do Trabalho. São dois processos diferentes que correm em duas esferas diferentes da Justiça. Uma na Justiça do Trabalho, o processo da Justiça do Trabalho, e outro processo na Justiça Criminal. Antes de conceituar o assédio sexual, nós temos que entender primeiro o que não é assédio sexual. Porque também nós não podemos achar que qualquer coisa é assédio sexual, né? Chega de repente lá o empregado, a empregada diz: olha, eu fui vítima de assédio sexual, mas o que aconteceu? Ah, a pessoa passou e me olhou. Não, mas peraí, só um pouquinho, passou e te olhou e é assédio sexual? Aí também há um exagero, não é? Tem pessoas que querem se sentir a última bolacha do pacote, então todo mundo está assediando eles, né? Tem uma paranoia de assédio. Não é por aí também. Vamos ter um equilíbrio, vamos entender exatamente o que não é e o que é assédio sexual. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas nas empresas têm relações de amizade, brincam uma com as outras, né? Tem certas liberdades mútuas, porque são amigos, né? E isso, se não há nenhuma ofensa, não há aí nenhum assédio sexual envolvido. Vamos ver alguns casos aqui para vocês entenderem o que não é assédio sexual. Teve um caso de um processo de uma moça que entrou com um processo contra o seu diretor depois de sair do emprego. E nesse processo contra o diretor, ela juntou vários bilhetinhos do diretor para ela, dizendo que era assediada sexualmente por esse diretor por meio desses bilhetes. E os bilhetes dele para ela diziam assim: linda, querida, te quero, você tá maravilhosa, beijinhos, te adoro. Então ela fez um processo contra esse diretor, que era um senhor de bem mais idade que ela, não é? E disse: olha, eu fui assediada sexualmente no trabalho porque eu recebi todos esses bilhetes enquanto era secretária. Ok. Chegou na hora da defesa. O que o diretor juntou no processo? Muito mais bilhetes dela para ele. De que forma? Os bilhetes dela eram assim, ó: tesudo, gostoso,
velho maravilhoso, te adoro, querido. O que é isso? O que está acontecendo? Eles ficavam mandando bilhete um para o outro, não é? De brincadeira, não tinha absolutamente nada, não tiveram relacionamento, mas mandavam bilhetes um para o outro de brincadeira. E, em função desses bilhetes, ela achou que estava sendo assediada sexualmente. Neste processo foi julgado improcedente o assédio moral, o assédio sexual. O juiz não reconheceu o assédio sexual. Por que não reconheceu o assédio sexual? Porque não houve um assédio de uma pessoa só contra a outra. Houve, na verdade, uma troca de bilhetes entre os dois e de brincadeiras. Por quê? Porque o assédio sexual é quando uma pessoa só investe na outra e de forma inadequada. E aí nós temos aí o assédio sexual. Não uma brincadeira entre dois colegas. Aí nesse caso o que aconteceu? Improcedente, não há assédio sexual aí. Nós temos que lembrar também que dentro de um mundo, é claro, de educação e de realidade, as pessoas no ambiente de trabalho às vezes se conhecem, namoram, casam, né, no trabalho, na faculdade, nesses ambientes. Acontecem muitos relacionamentos sérios, né? Então, o fato de você ter um colega de trabalho, o fato de você ter um chefe, uma chefe, e as pessoas educadamente se trocarem elogios, também não é um assédio sexual. Se você educadamente falar para sua colega, ó, bom dia, hoje você está elegante, né? Você está elegante com essa roupa, uma cor diferente, de uma forma educada, isso não é assédio sexual. Se uma pessoa convida a outra para um evento, para um aniversário, para uma festa, para um happy hour, para um jantar de uma forma educada, isso também não é um assédio sexual, se for feito de uma forma educada. Porque nós temos, tanto no ambiente de trabalho, quanto na escola, quanto na faculdade, um ambiente social em que as pessoas convivem, que as pessoas têm relações de amizade e às vezes têm relações de relacionamento, não é? Namoro, casamento, enfim. Então, essas coisas, dessa forma, não podem ser consideradas como assédio sexual. O que é o assédio sexual? O assédio sexual é efetivamente quando uma pessoa investe na outra de forma deselegante, de forma deseducada, com palavras pejorativas, né? Porque ele pode, ao invés de dizer você está elegante, o cara chega e diz assim, pô, você está gostosa, você está com um bundão, né? Aí é diferente, porque é uma coisa pejorativa, é uma coisa agressiva. Aí nós temos o assédio sexual efetivamente. Ou quando um chefe, né, ou uma chefe, mulher, né, chama o empregado e promete uma promoção, e promete uma melhora dentro do emprego, ou diz que ele vai ser demitido se não tiver relações com ele. Ou seja, aí nós já estamos indo para o crime de assédio sexual, que diz assim, ó, lá no 216A do Código Penal, diz assim, ó, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Então isso é crime, quando a pessoa está por meio do seu cargo, oferecendo algum favorecimento ou vantagem em troca de sexo, né? E aí, isso tanto é crime, quanto o fato de você cometer o assédio sexual no trabalho, que aí nós temos uma indenização trabalhista, que hoje nós temos isso na CLT, no artigo 223A da CLT, que diz assim, ó, dano extrapatrimonial. Dentro do dano extrapatrimonial, quando a empregada sofre ou o empregado sofre um assédio sexual, ele pode receber uma indenização de 1 a 50 vezes o seu salário. Ou seja, se a pessoa ganha R$1.000, por exemplo, ela pode ter uma indenização de até R$50.000. Se a pessoa ganha R$2.000, por exemplo, ela pode ter uma indenização de até R$100.000. Por quê? Porque é até 50 vezes o salário. E no mínimo do seu salário. Essa é a média da indenização por assédio sexual, né? Embora vai depender da gravidade, vai depender de como que foi feito isso. Por quê?
se foi feito de uma forma agressiva. E aí nós temos o assédio sexual das vias de fato, quando o colega simplesmente enfia a mão na bunda da colega, enfia a mão no seio da colega, né? Ou vice-versa, a colega enfia a mão no colega. Isso aí efetivamente é um assédio sexual. E aí nós temos aí o que? A questão física e a questão psicológica também envolvida nessa situação, o físico e o psicológico. E aí nós temos questões também, por exemplo, em que não é o empregador, não é o gerente, não é o chefe que comete assédio sexual, mas um colega está cometendo assédio sexual com a colega, ou vice-versa, né? E aí o que acontece? A pergunta, existe responsabilidade da empresa nesse caso? Olha só, quando você estiver numa situação dessa, você tem que relatar para a empresa que está passando por isso. Neste momento, a empresa passa a ter responsabilidade de quê? De evitar aquilo, de chamar o empregado, de punir o empregado, de trocar de setor, enfim, de resolver o problema. Porque se a empresa é omissa diante de um assédio sexual entre seus empregados, ela também pode ser condenada a uma indenização por essa omissão, por não estar cuidando efetivamente do seu quadro de empregados. Tá? Dentro das indenizações de assédio sexual, e aí nós temos aí uma série, como é que eu provo assédio sexual? E depende. Nós temos casos, por exemplo, vou citar aqui processos, em que teve uma moça que era chefe da limpeza, e aí o gerente da empresa ficava a todo dia dizendo, você tá bonita, vamos sair comigo, dava flores, você tá gostosa, você é linda, ou seja, ele ficava insistindo com ela permanentemente em sair com ela. E aí ele já está assediando. Já não é mais uma coisa educada, ele já está importunando ela, né? E aí as empregadas que trabalhavam lá na limpeza viram isso e foram lá e testemunharam, né? E aí essa moça ganhou uma indenização de R$60 mil por assédio sexual. E esse gerente foi demitido da empresa. Por quê? Porque o chefe que comete isso e fica comprovado que ele fez isso, ele também pode ser penalizado. E pode ser penalizado, inclusive, com demissão por justa causa. E mais ainda, dentro da jurisprudência trabalhista hoje, nós admitimos o quê? Vem admitindo, né? Os tribunais vêm admitindo a possibilidade de ação regressiva, ou seja, se um gerente causou assédio sexual e ele deu causa ao assédio sexual por um ato pessoal dele e a empresa tem que pagar a indenização, a empresa pode entrar com uma ação regressiva e cobrar dele, porque foi um ato pessoal dele contra o empregado, cobrar essa indenização que a empresa pagou, porque quem tem que pagar é a empresa que paga a indenização, mas depois ela pode entrar com uma ação regressiva contra o gerente para ser reembolsada, porque ele que causou aquilo. Outras formas de assédio sexual que podem ocorrer, teve um outro processo que eu tive que foi por forma de e-mails. O superior hierárquico mandava vários e-mails. Olha, mandava e-mail assim claramente, olha, você está gostosa, você está linda, vamos para o motel, vamos sair para o motel hoje. Quer dizer, ele escancarava mesmo nos e-mails. Então ali esses e-mails foram juntados, eles podem ser juntados como prova, né? WhatsApp, e-mails, essas coisas podem ser utilizadas como prova num processo de assédio sexual. Mas veja bem, né? Não é um WhatsApp assim, boa noite, vai ter uma festa, estou te convidando, ou estou te convidando para jantar, uma coisa educada. Isso não é assédio sexual. O assédio sexual é uma coisa insistente, com palavras pejorativas, quando a pessoa está importunando a outra. A mulher diz assim, não, eu não quero. E o sujeito continua insistindo, continua importunando. Isso é o assédio, não é? Essa insistência, ou a insistência, né? Ou também de uma forma pejorativa, quando o sujeito fala palavrões para a mulher abertamente, ou quando faz um convite evidente para sexo, para ir para o motel. Isso efetivamente é o assédio sexual no trabalho. Nós falamos hoje de assédio sexual no trabalho, que pode causar consequências tanto na esfera trabalhista, com processo judicial trabalhista, quanto também na esfera penal, ao qual essa pessoa que está importunando a outra pode sofrer também um processo penal. Tá? As indenizações
podem ser variadas. Vai depender do grau, né, da agressividade e de como a pessoa foi importunada. Teve um caso também de um outro processo que eu fiz análise, de que o rapaz era um rapaz muito sério, religioso, recatado, aquela coisa, e ele estava numa reunião. E a gerente, uma senhora muito fogosa, muito faceira, falou assim: nossa, mas que gostoso esse rapaz, que lindo, e enfiou a mão por dentro da camisa dele e ficou alisando as costas dele no meio da reunião, né, abertamente ali. Ele já queria sair da empresa, já queria ser demitido, queria sair, entrou com uma ação pedindo uma rescisão indireta por esse fato, e ele conseguiu isso e recebeu uma indenização por assédio sexual no trabalho em função dessa diretora, que fez isso na frente de todo mundo na reunião. Quais são os valores do assédio sexual? São variados, gente, vai depender. Pode ser 5 mil, pode ser 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Depende do caso, depende da gravidade do caso e depende também do salário do empregado. Hoje, com a reforma trabalhista, esses valores podem variar dependendo de quanto ganha o empregado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal, cliquem aí no sininho para receber os novos vídeos. Estarei aqui sempre com assuntos interessantes e atuais do direito do trabalho. Um beijo e um abraço a todos.